Olá, amigo do Fieldcast, bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui na FenaSan, no stand da BR Group, nossa parceira, com um grande convidado, Pedro Galvão, que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre operação de estação de tratamento, ligar mais a parte de condomínios, mas que o papo pode ir para que lado for, fica à vontade, né? Eu queria que você se apresentasse. Muito bem-vindo ao podcast. É uma honra receber uma figura tão conhecida e respeitada aí no meio do saneamento. Aprendi a te conhecer e respeitar pelo Augusto, pelo meu filho, pelo meu parceiro aqui no podcast, e fui acompanhando tudo que você faz aí, e realmente parabéns por toda essa caminhada. Então, mais uma vez, obrigado por fazer parte, por disponibilizar o teu tempo para poder ter uma conversa aqui com a gente. Então, gostaria que te apresentasse, vamos aí iniciar o assunto que certamente vai interessar aí o nosso seguidor. Tá, ok. Obrigado, professor. É uma honra estar com vocês aqui, um podcast que já passou tanta gente famosa no saneamento aí, e eu estou aqui, D'Artagnan, Ana Silvia, muita gente aí, né? Então, vamos lá. Pedro, tua formação, o que tu tem de formação? Tá. Qual a área que você trabalha? Mais especificamente, assim, uma pequena trajetória tua, vamos dizer assim, dentro dessa história do saneamento aí. Tá, vamos lá. Eu sou engenheiro químico, né? Comecei no saneamento na época da graduação, tá? Eu fui bolsista, trabalhei com remoção de metais, né? De efluentes, tá? Ainda como bolsista. Depois o estágio foi numa estação de tratamento de esgoto, né? De uma cervejaria. Aí em Natal, aí já estava e ficou. E aí eu passei um tempo, fui para a indústria, né? Não diretamente no tratamento de esgoto, mas diante da minha função lá na empresa, eu terminava passando pela estação de tratamento de esgoto também, né? Aí passei um tempo no serviço público, né? Na Secretaria do Meio Ambiente, e aí terminava indo para a questão do saneamento, caía lá também. Então, tipo assim, aí comecei a fazer consultoria, né? E aí eu saí do setor público e fui trabalhar numa empresa que projetava e operava, não operava, projetava e implantava estações de tratamento compactas, né? Aí fibra. Esgoto também. Esgoto e água, né? Na época. Aí deu a crise, daquela crise da construção civil na época, né? E aí eu saí, tá? Voltei para o serviço público, né? Fiquei trabalhando com o pessoal e comecei a prestar consultoria com mais afinco, né? E daí quando eu saí do serviço público, aí fui na empresa que eu estou até hoje, né? Que é EcoSuisse. Tá? O que vocês trabalham lá na a gente faz, desde o projeto, concepção do projeto, até a operação de estações de tratamento compactas. Constrói também. Projeto, fibra. Projeta, fabrica, implanta e opera também estações. Muito legal. E uma coisa que a gente conversava nos bastidores, né, é um desafio, porque do que eu entendi, parte dessas estações de tratamento são para condomínios. Isso. E eu queria entender um pouquinho melhor, e é verdade, eu não conheço essa realidade, mas como que a estação de tratamento, né, dentro do condomínio, a importância, uma tendência que você enxerga em relação à implantação disso, né, os desafios e como vocês trabalham atendendo, vamos dizer assim, esse nicho de mercado aí dentro dos condomínios. Tá, é um nicho bem desafiador, né? Porque você tem toda uma estrutura por trás da empresa, você tem engenheiro químico, você tem biólogo, tem engenheiro mecânico e tal, e o condomínio muitas vezes não quer ver isso, não vê isso, né? E grande parte das vezes você tem uma fiscalização falha ou não tem fiscalização, e aí o condomínio pega muitas vezes um zelador para operar a estação, que não é uma operação, né? Ele faz lá uma limpeza de grade, a gente chama que é um limpador de grade, né? Muitas vezes. Quando é deles, ainda bem, e às vezes eles terminam pagando, contratando alguém para fazer isso, e ele só faz isso, limpa a grade e tira a bomba quando precisa de manutenção. E a gente sabe que a estação de tratamento de esgoto, por menor que seja, tem que ter uma manutenção, né? Tem que ter a operação, não é só... Tem que ter o descarte de lodo e tudo. E isso acho que é um ponto interessante que eu vejo, né? Essas estações de tratamento, eu lembro lá da época das estações da Mizuno, sim, né? Famosas, isso. E que era uma parte de anaeróbio e aeróbio. Mantém essa tendência de sistema anaeróbio e sistema de aeróbio? A EcoSuisse está em Natal, né? Em Natal, Rio Grande do Norte. Então, assim, lá para cima,
a gente termina mantendo porque o clima quente, né? Então favorece o anaeróbio, né? Então a gente tem anaeróbio, aeróbio e o decantador, né? Em alguns casos, quando exige remoção de nutrientes, aí a gente passa para um físico-químico, um tanque anóxico e tal, para remoção de nitrogênio, ou recircula para o ácido, para poder fazer a remoção. Isso. Então, assim, é um desafio. Porque hoje você está lidando com uma estação de tratamento que é esgoto, não é, né? Estou numa indústria, eu tenho um efluente, eu tenho um licenciamento que me cobra, tem imagem, eu tenho um monte de coisas que estão associadas a uma, vamos dizer assim, risco que eu tenho em relação a manchar o meu negócio, até inviabilizar o meu negócio, porque está lá associado. Quando tu olha para o condomínio, não necessariamente, porque talvez ele tenha que fazer um tratamento, talvez tenha que atender algum limite, mas provavelmente esse efluente tratado, bem ou mal, vai para um sistema de rede pública que possivelmente tem um tratamento, né? Tu enxerga que tem uma tendência de eu ter uma cobrança maior do condomínio para que ele realmente atenda os padrões, né, de lançamento ou não? Como é que está isso? Lá, vou falar lá pelo Rio Grande do Norte. A gente tem uma falha ainda nessa questão de fiscalização, né? Então, assim, você não vê uma cobrança. Em alguns segmentos, hotel, né, indústria, você já tem uma fiscalização mais efetiva. Mas aí, quando é condomínio, geralmente o licenciamento do condomínio às vezes é a prefeitura, né? Não todos merecendo os fiscais da prefeitura, mas termina sendo muito para a estrutura que às vezes a prefeitura tem, né? Principalmente a prefeitura quando são municípios menores e tal. E aí você termina tendo a flexibilidade e o pessoal não entende, se não tiver a pressão, ele não vai fazer o que tem que ser feito, muitas vezes, né? A gente vê isso até em indústrias, muitas vezes, né? Sim. Então, assim, a gente falta um pouco. E outra coisa, por exemplo, eu costumo dizer que muitas vezes esse problema da operação da gestão começa na concepção. Por quê? Quem implanta, muitas vezes não é quem vai operar. A grande maioria das vezes, né? É uma construtora que está construindo e depois o condomínio... E comprou de alguém e o condomínio depois vai operar. Nessa hora de comprar, muitas vezes ele vai em preço. Né? Então, assim... Sim, o mais barato possível. E muitas vezes o mais barato possível nem sempre é o mais eficiente, né? Isso. Sabe então, que essa relação quase sempre não... Né? Então, fica esse desafio. Então, assim, as nossas, quando a gente projeta e implanta e já continua operando, né? Meu maravilha. Mas quando você pega para operar uma outra, às vezes um outro fabricante, alguns fabricantes são bem... nossos concorrentes, mas são sérios e tal. Mas tem pessoal do mercado aí que está... E agora que o mercado está aquecido, está aparecendo muita gente aí. Vai terminar filtrando, mas já está aparecendo muita... Até filtrar, né? Até filtrar o pepino sobra para quem vai operar. Operar, exatamente. E aí eu acho que é um outro ponto interessante que a gente conversava sobre essa diferenciação, né? Vocês têm uma especialidade dentro do negócio de vocês, que é operar isso aí. Exatamente. Exatamente como todo negócio, né, vai ter o concorrente, vai ter aquele que sabe o que precisa ser feito e aquele que vai fazer, talvez, o que ele acha o que precisa fazer para ganhar o processo. E aí eu acho que tem uma diferenciação, né? Você me falava de algumas diferenciações. Já uma delas você já deixou claro, né, Val? Operar não é limpar grade. Limpar grade vai muito além disso. Quando a gente olha para o sistema anaeróbico, eu tenho muito mais parâmetros que eu preciso trabalhar. E como é que é essa questão de operação? Como que vocês diferenciam esse trabalho, olhando para essa questão que eu vi sempre, né, que a gente conversou, com muita seriedade? Olha, eu vou operar a estação, eu preciso atingir parâmetros, para isso eu tenho uma estrutura por trás que me ajuda a fazer isso, e não é para poder justificar o preço, mas é porque eu preciso fazer dessa forma, senão eu não tenho como. Eu vou operar uma estação sem dados. Assim, você tem as análises que você tem que fazer. Você tem que ter a estrutura mínima de equipamento, de monitoramento, né? pH, isso, só número de parâmetros e tal. Então, aqueles parâmetros mínimos que você precisa estar gerenciando, né? O próprio lodo que você está fazendo análise, pode descartar o lodo e tal. E muitas vezes o nosso concorrente não tem nada disso. E o condomínio até então, já teve casos da gente lá, né? Que o condomínio
fez o distrato conosco, contratou lá um limpador de grade, daí um tempo volta, tá acontecendo assim, sabe, aí a gente vai. Já teve casos de condomínio de por não haver o gerenciamento do lodo, matou o filtro aerado do que esse é um outro serviço que a gente presta, né? A gente faz a manutenção na fibra também. A gente abre a fibra, a estação horizontal, como o caso da Mizuno, né? Uhum. A gente consegue abrir a fibra e fazer toda a manutenção, limpar o material filtrante e tal. Não é um retrofit, mas é uma manutenção. Uma melhoria. Uma melhoria. Você faz a limpeza do material filtrante e bota ela para operar novamente. É uma coisa que eu acho bem interessante, se a gente vai olhar, né? Realmente parece ter por trás de um conceito de alguém que compra uma estação como essa, que é como se ela se operasse sozinha, né? Ela segue sozinha. Não, uma coisa é você ter uma estação, você ter alguém lá o tempo todo, né? Você me falou que o contrato de vocês normalmente são 3 vezes por semana, que você passa lá para dar uma olhada, limpar grade, fazer um descarte de lodo, né? Fazer um processo de retorno de lodo. Algo que eu preciso fazer que, quer não, eu tenho lodos ativados. Né? Eu tenho lodos ativados que eu preciso ter um manejo, como você falou, para que esse sistema performe, né? Possa ter um mínimo de atendimento. Então, realmente olhar para parâmetros, eu imagino que deva ter uma dificuldade bastante grande de quem está lá no condomínio, né? Um síndico, por exemplo, que certamente é pressionado para ter custos menores. Se ele ainda então não entende que por trás de um custo menor ele só vai ter vantagem, a gente sabe que neste caso, né, deixou muito claro que não, olha aí o prejuízo do cara, matou todo um filtro, é o que vai fazer agora, quanto isso vai custar? Divide isso por todas as parcelas que dava a diferença entre contratar uma empresa tipo a EcoSys, né? Uma outra empresa do Zé da Couve, no final das contas vai pagar mais caro. Exatamente. É aquela história. Ele saiu aí de um contrato, por exemplo, vamos supor, R$1.000, contrata o limpador de grade por R$200, e daqui a pouco ele vai ter que gastar 30 mil, 40 mil para fazer a manutenção no filtro dele, né? E eu acho que eu já vejo esse desafio na indústria, tu imagina? E o que acontece? Hoje, alguns municípios estão se estruturando o órgão ambiental dele, né? E a gente tem incentivado isso, porque para a gente é bom. Quanto mais o município fiscaliza, para mim é melhor, porque eu trabalho para eficiência, buscando a eficiência da estação. Sim. E aí vai começar a barrar esse tipo de coisa, né? Esse sujeitinho que vai lá só fazer essa limpeza, né? A ideia de que alguém que não conheça, mas eu fico aqui imaginando realmente essa dificuldade, né? De você fazer essa diferenciação entre uma empresa séria e o Zé da Couve, porque cara, se na indústria tem todas essas cobranças, a gente já tem, eu passei por vários momentos como consultoria ambiental que não operava efetivamente, mas dava o treinamento, né, a consultoria na operação, era difícil simplesmente enxergar que por trás de um trabalho sério, presencial, com conhecimento, que te fazia você levar realmente a estação no máximo de eficiência, não valia a pena em relação a alguém que te cobrava um pouco menos, mas que esse tipo de preocupação não existia. Vou dar um exemplo, nós tínhamos um laticínio que a gente atendia, nós tínhamos todo um trabalho porque ele tinha uma lagoa anaeróbia muito grande. E essa lagoa anaeróbia era tão boa que ela, então, faltava alimento para o biológico, o reator biológico, outros ativados que estavam na sequência. O único problema que nós tínhamos no final era fósforo. E o que a gente fez? A gente deixou o flotador, desligou os químicos, deixou o flotador só com uma separação natural de óleos graxos para não sobrecarregar a lagoa, mas mesmo assim a lagoa não era sobrecarregada, porque ela tinha muito, a gente botava o remediador para evitar crosta, né, para ajudar o processo como um todo. E aí, então, isso gerava um custo operacional menor para a empresa. Só, cara, isso dava trabalho. Eu assumi uma responsabilidade de fazer toda uma análise, um diagnóstico da IT e dizer assim, não vai impactar no teu processo final. O problema que a gente tem hoje, que é fósforo, a gente vai continuar tendo. Nós vamos, então, programar uma outra ação para fósforo, mas a gente vai dar conta de remover. O que aconteceu? Na hora de fazer uma renovação de contrato, tem alguém que cobrou lá 10%, 15% a menos, né? Cara, eu não consigo chegar nesse preço que você está solicitando aí, contratou o outro. O que aconteceu no primeiro ação do profissional que entrou? Ligou o flotador. Porque no padrão, no laticínio tem um flotador funcionando. E eu entendo, está aí, o flotador já estava lá, está tudo bem.
Mas assim, eu talvez não precise fazer isso. Eu posso fazer um processo que vai me custar mais caro, porque vai me demandar um tempo de um profissional especializado para dizer assim, ó, realmente não precisa ligar o computador. Né? Então, se numa indústria onde todos os custos são controlados, tudo é visto e tudo impacta, eu imagino um condomínio onde esse tipo de coisa ainda não é uma realidade. E assim, o condômino, né? O síndico hoje, depois que ele é síndico, ele começa a ver de outro jeito. De outro jeito. Mas o condômino, para ele, aquilo ali o esgoto é aquela história. O pessoal já tem aquela mentalidade que depois que dá descarga, se encanta, né? Some, se encanta, né? Buraco dele, da lua. Tem todo o custo, tem toda a operação lá. Então, você deve ver muito essa mentalidade, né? Vai você cortar o custo do condomínio. Corta da ETE, né? E por não ter uma fiscalização, se não tem um histórico de multa, né? E aí eles vão cortando. Só que eu tenho vários clientes hoje que os órgãos ambientais estão apertando, né? Estão apertando, já querendo eficiência. Condomínio, estão apertando já. Alguns municípios já estão mais estruturados, estão começando a apertar a eficiência, querendo eficiência E alguns deles não é só a eficiência de carga orgânica, não. Já é nutrientes também. Né? Mais embaixo. Mais embaixo, exatamente. Tá? Aí quando você começa a caminhar numa operação em que você precisa de eficiência para nitrogênio, fósforo, cara, já não é mais qualquer operação, nem qualquer sistema. Isso, exatamente. Qualquer operação que vai dar conta de atingir esse parâmetro. Tem esse desafio, né, do nitrogênio e fósforo, e tem alguns desafios que teve algumas empresas, eu já peguei casos e eu já fiz defesa para o órgão ambiental, o cara dimensionou como um ASB de 4 metros, só que ele fez horizontal. Então, a altura do que seria o ASB, né, que virou um decano gestor, dava 2,5 metros, 3 metros, né? Então, assim, e o órgão ambiental, porque o cara canetou lá no memorial dele, que dava 90 e poucos % de eficiência, o órgão ambiental estava em cima do condomínio querendo eficiência. Né? Aí eu disse, olha, tem algumas coisas aqui que não é bem assim. Que não dá para resolver. Tá aqui, ó, o memorial do cara diz isso, mas olha aqui, ele deitou. Ele calculou para 4 metros, mas o equipamento dele tem uma pequena diferença. Tem 3 metros, né? Então, assim, a norma menciona que para ser o ASB tem que ter de 4 a acima de 4, entre 4 e 6 metros, né? Então, ainda tem esse tipo de coisa. Aí você vai para o órgão ambiental para questionar. Aí eles acatam aí e tal. Aí você consegue manter a eficiência, espremer a eficiência dele lá. Mas não chega, não. Ele não vai chegar nunca. Primeiro, geralmente o projeto, a estimativa vem bem acima de vazão. Quando você vai, a vazão está menor. Então, na hora que você diminui a vazão, você começa a diminuir carga também. Sim. Né? Isso aí. A eficiência vai mudar. Você está com os 350 lá de miligramas, mas a sua vazão está bem menor. Então, a sua carga sobe. Então, já começa daí. Né? Então, a gente já faz o estudo de vazão do condomínio, que é a vazão real do condomínio, né? O que a gente está tendo de esgoto em cima da projetada. E começa a avaliar isso aí também. A gente faz esse tipo de análise também. Tá? Que, de novo, para mim, já é um trabalho mega especializado, se a gente vai considerar para o condomínio. Isso. Né? Então, de novo, mais um desafio, ou mais uma barreira a ser vencida, do ponto de vista de fazer o cara entender que esse tipo de coisa é importante e é diferente. Né? Exatamente. Aí, não só o condomínio, mas certamente se o que tu falou agora, né? For lá no órgão ambiental e disse, não, eu quero essa eficiência que está aqui em projeto, tu mostrar para o cara que, cara, não dá, aqui no sistema não dá. Tu tá de convencer 2 pessoas, é o órgão ambiental e o cara do condomínio. É isso mesmo. Então, assim, é um desafio a cada dia você tá pegando isso aí, né? Então, assim, hoje a gente já tá bem, assim, já tá conhecido no mercado, né, como projetista, e o diferencial é esse, a gente projeta, né, implanta, instala da startup e opera. Então, assim, as dificuldades que a gente vê no dia a dia da operação, a gente vai ajustando no nosso projeto. Isso, né? Então, assim, esse entrosamento projeto e operação tem que emenda os bigodes lá e tem que sair, né? Essa é uma das coisas que eu sempre falava em aula, que eu dizia que o projetista, ele tem que saber que lá na ponta vai ter um operador. E ele tem que projetar pensando que aquele operador vai ter que
conseguir fazer aquilo que ele imaginou quando ele projetou. Exatamente. Então, quem não conhece de operação, eu imagino na minha, né, ideia, dos meus ideais aqui, cara, se tu não conhece a operação, tu vai ter uma dificuldade de fazer um projeto que tenha uma execução conforme você imaginou lá quando você projetou. Então, isso eu acho muito legal, fazer esse ambiente todo ele, né? E assim, você projetou, você está operando. Não dá para a operação colocar a culpa no projeto, nem o projeto botar a culpa na operação. Você vai fazer um bem bolado que, cara, todo projeto tem as suas deficiências, todo projeto tem as suas variações que não estavam previstas inicialmente, mas que quando você faz um trabalho com conhecimento técnico, você, de novo, leva as duas situações. O projeto não tem o nível máximo de proximidade com o que você imaginou, né? E a tua operação no máximo da eficiência que aquele sistema pode dar. Então, para mim, essas duas coisas estão muito bem casadas e vocês fazerem esses dois lados, essas duas pontas, eu acho que realmente dá um diferencial. E eu acho que não é toda empresa que tem... Nem toda empresa faz isso. Muitas só fabricam e alguns só operam. Outras só operam. Isso, tem muitas no mercado assim. Projetar, fabricar e operar realmente é difícil. E eu acho que isso causa um diferencial. Às vezes até na hora que a gente projetou, está fabricando, a gente identifica alguma coisa. Lá da operação, diz, rapaz, vamos mudar isso aqui, que isso aqui vai dar problema, porque tal lugar já deu. Já tem problema. Isso aí vai. Isso eu acho muito legal. Bem que legal, bom, sim. Que bom, cara. Bom, se as pessoas quiserem te encontrar a tua empresa, Pedrão, como é que fazem? A EcoSul está em Natal, Grande Norte, né? A gente opera, o nosso foco é Natal, Grande Natal, mas a gente já está com o braço Paraíba e Pernambuco, né? Então, assim, a gente atende esses 3 estados, né? Porque a EcoSul a gente também opera estação de tratamento de água, né? Os saques, né? De água de poço, né? E já tem alguns projetos de estação de tratamento de água também, tá? Então, assim, hoje a EcoSul faz a operação de alguns poços para a Compesa, né? A gente trata a água na Compesa também, em Pernambuco, e hoje nós estamos representando de algumas empresas, né? Lá para Natal e termina abrindo o nosso leque de... Então, nós estamos em Natal, aí é e-mail, né? A nossa página, infelizmente, foi hackeada recentemente, então está sendo atualizada o site nosso, mas pode me achar no LinkedIn, Pedro Galvão, né? Ou o e-mail pedro@ecosus.com.br, né? Legal, Pedro. Muito obrigado aí pela tua participação, né? Muito obrigado por essa disponibilidade, né? A gente conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a operação de ET, que é realmente uma operação especializada, né? De ET. Espero que isso tenha ajudado aí quem nos segue, certamente vai ajudar, né? Então, valeu aí pela presença aqui no podcast. Certamente vai acrescentar para nós aí qualidade naquilo que a gente está procurando trazer no nosso dia a dia. Valeu. Ok, obrigado, professor. Valeu. Tranquilo, valeu. Valeu, gente. Até mais. Até o próximo.